acho que a gente quis trazer um pouco, dado tudo acontecendo no mercado, eu acho que uma das grandes questões que está muito difícil é pensar no asset allocation, né? Então, de vez em quando asset allocation parece um conceito mais de wealth e tal, né? A gente acabou de falar que a gente estava falando um pouco mais de asset, mas acho que isso importa para qual regime que a gente está. Né? Eu acho que tem muito essa ideia, esse vai ser um ano fiscal, agressivo do Trump, tarifa, inflacionário, então é ruim para Treasury, ruim para equities, isso é stagflation. Né? Então teve um período aqui do ano que parecia que ia ser isso. Aí, de repente, que nem o Fernando acabou de falar, surpresa de inflação está muito para baixo, né? A inflação está vindo muito baixo, talvez até a tarifa, né, no curto prazo aumenta o preço, mas gera incerteza, então o PIB desacelera, que é o que os Estados Unidos estava precisando, porque estava meio overheating. AI continua entregando, as empresas entregando, porque o S&P não é necessariamente economia, talvez a gente está no Goldilocks, né? Então é isso que o mercado falou mês passado. Obviamente, se tarifa for muito forte, todo empresário parar de investir, o consumidor parar de comprar, a gente entra numa recessão, que aí você quer comprar Treasury, você não está preocupado com inflação mais, está preocupado com recessão. Então, cada uma dessas opiniões que cada um emite, né, que está muito comum na mídia, é uma implicação totalmente diferente do seu portfólio. Né? Então, até para o long bias, é importante a gente pensar qual mundo que a gente está, e que nem o Fernando falou, a gente muda de posição, porque realmente o mundo mudou muito. Então, a gente queria introduzir, antes de entrar no específico de cada coisa, a gente fez um estudo muito longo de quais ativos vão bem em cada regime, historicamente, né, com o time macro aqui da Asset. João Paulo, com o João Paulo. A gente tem uma estratégia interna de asset allocation que a gente faz em parceria com a Wealth também, né, global, que usa esses instrumentos e dependendo do regime que a gente acha que a gente está, né, qual o peso que a gente deveria ter em cada uma dessas 3 categorias, que a gente está até, né, conversando com parceiros aí para levar para fora também. Mas é um pouco isso, né? Então, quanto que deveria ter em equities, quanto deveria ter em treasury, quanto deveria ter em ativos reais, quais tipos de ativos reais. Então, a gente fez um estudo bem longo disso, né? O retorno anual, a gente botou aqui o retorno anualizado, né, de cada quadrante. Não sei se quiser complementar. Não, acho que essa ideia dos quadrantes a gente traz no overview há muito tempo. Desde 2021, que quando a gente iniciou essas lives, a gente sempre vira e mexe, traz o quadrante. E eu acredito que essa ideia sempre permeou a nossa cabeça, né, a forma de pensar em investimento, só que nos últimos 3, 6 meses a gente sofisticou isso. Né, a gente trouxe o João Paulo, né, que faz todo o trabalho mais detalhado e mais sofisticado dessa coisa, né, da gente trazer mais granularidade e entender melhor como os ativos se comportam no ciclo. Então, trazer um pouco a ideia que a gente tinha no nível de mais sofisticação, não só para pensar o long bias, cenário, mas também o fundo de asset allocation. Tá? Então, acho que é isso que é essa sofisticação que eu acho que é bacana da gente dividir com todo mundo também. Legal. É isso, né? E aqui só um pouco mais da granularidade, né? As caixinhas que estavam do lado de cada quadrante agora estão em cima aqui, fica mais fácil de ver, né? E embaixo de cada regime, qual o retorno de cada coisa, né? Então é meio simples, assim, se você acha que está em Goldilocks, né? Que vai ser um crescimento não muito alto, com uma inflação não muito alta, você quer ter o que os hedge funds lá fora têm, ação de tecnologia, ações de qualidade de consumo, né? Quer ter um pouquinho de renda fixa, porque te defende, mas não tanto, vai querer ficar under. E dentro de ativos reais você vai querer ter mais real estate, infraestrutura. É um pouco isso, né? Você está no modo de reflation, que é a recuperação normalmente depois de uma crise, quando a gente estava saindo do Covid reabrindo, ou saindo da Lehman, né, com QE lá, né, o Brasil lembra bombando, China fazendo estímulo pra caramba. Isso é o reflation. Você quer ter equities, mas quer ter mais equities cíclicas, né? Você quer ter coisa mais de value, quer ter ações de mercados emergentes, esse tipo de coisa. Não quer ter muita renda fixa e você quer ter commodities, né, nesses ativos reais, né? Então quer ter especialmente mais tipo petróleo e cobre, esse tipo de ativo real. Se você acha que está no mundo de stagflation, né, que é aquele mundo meio anos 70, né, não cresce muito, tem muita inflação, né? Então nesse mundo você não quer ter equities, né, quer ter muito pouco, nenhum dos dois tipos. Você não quer ter muita renda fixa, na verdade, você quer ter muito, né, ativo real, mas o tipo mais ouro, por exemplo, né? Eu acho que é isso, você vai querer ter ouro e prata, esse tipo de coisa.
né? Se você está numa recessão, aí você não quer ter nada de equities, você quer ter muito renda fixa, e em ativos reais o único que se salva de novo é meio que ouro, né? Então é meio que isso, né? Acho que os quadrantes antes mostravam, né? Então, volta um slide, desculpa, né, fazer isso, mas acho que fica mais simples, tipo, se você perceber, cada ativo vai bem em 2 dos quadrantes, né? Então, se você tem uma inflação, né, só reforçando os eixos aqui de inflação e crescimento, se você está para a direita aqui, né, com muito crescimento, você vai querer ter equities, independente se é inflação alta ou inflação baixa. Só depende qual tipo de equities, né? Inflação baixa você quer ter mais tecnologia, inflação alta você quer ter mais coisa cíclica. Se você tem crescimento baixo, né, aí é o contrário, você quer ter você tem crescimento. Você não quer ter equity se você vai ter ativo real. Isso, você quer ter ativo real nesses 2 cenários, né? Especialmente ouro, né? Independente se a inflação é alta ou baixa. Se for baixa é porque você está em recessão, se for alta é porque você está em stagflation. E se você vai ter inflação baixa, independente do crescimento, você quer ter Treasury, né? Então Treasury vai bem nos 2. Então é meio que esse quebra-cabeça que a gente faz, e aí em cima disso eu tenho que ter a nossa visão de qual regime que você está e também os sizes que você quer ter em cada um, qual é o melhor jeito de expressar tributariamente, o brasileiro, não tem um monte de outras questões também, qual ativo que você quer expressar especificamente. E esse gráfico aqui dá para ver pelo mapa de cor também, né? Da esquerda para a direita, como o azul, que é equities, que está dominando em termos de rentabilidade lá em cima, ele vai migrando para baixo ao longo dos ciclos, né? E vira os piores lá na recessão. Então, um pouco a arte do investimento é você trocar esse equity que está super grande na sua carteira para coisas menores ao longo do tempo e carregar de diversificadores e protetores. Agora, o problema do ciclo é isso, né, Andrew? Qual que é a velocidade que os ciclos giram, né? Porque você pode ter um ciclo longo de anos, daí você pode olhar sempre numa janela muito longa, ou você tem ciclos que acontecem dentro de uma janela de 1 ano, você fica girando em torno daqueles quadrantes, e aí que é a arte do investimento, né? Saber girar rápido em torno deles. E identificar certo, né? Porque eu acho que saindo por exemplo, da Lehman, quando o Fed anunciou QE, a maioria das pessoas achavam que isso ia para esse mundo de ou reflation ou stagflation. Vai imprimir dinheiro pra caramba, vai ter inflação, nananã. O ouro vai bombar. O ouro vai bombar, né? Foi meio que o high do ouro por uma década aquele período. Né? Sei lá, Brasil ia bombar, porque tem commodities, etc. Também foi o high por uma década naquele período. E, na verdade, o quadrante certo era esse Goldilocks, né? Que a inflação ia ser baixa, né? As famílias estavam desalavancando, a China chegou no máximo lá do estímulo, né, de real estate, etc., infra, e né, todo mundo meio desalavancando muito tempo, a gente ficou com uma inflação muito baixa e teve todo esse boom aí de celular, mobile internet e tal, todos os aplicativos que gerou uma década boa para equities e mundo desenvolvido, né? Então foi esse mundo Goldilocks por uma década, olhando para trás é muito fácil falar, mas no momento não era nem perto, né, consenso isso. Né, então, acho que esse é um exemplo que a gente viveu. Mas o que tem acontecido desde o Covid é que esses ciclos têm ficado muito mais curto. Né? Então, a gente fica mexendo de um quadrante para o outro. Né? O Fenólio e o João Paulo montaram um modelo quantitativo que identifica onde a gente está. E toda reunião que a gente está num quadrante diferente. Então, acho que né, mais fácil a gente tentar entender o mundo, assim, né, vendo tudo que a gente está vendo e ter uma opinião, né, de qual regime que a gente está. Mas o Fernando criou esse gráfico aqui, se quiser descrever um pouco isso da esquerda, acho que ficou legal também, que dá um pouco de granularidade, qual regime que está, como foi mudando ao longo do ano. Acho que o Long Bias a gente conseguiu navegar bem esses mundos diferentes, por isso que a gente está tendo um ano bom, por enquanto. Nos últimos 12 meses, a gente identificou 5 ciclos, né? Então, a gente colocou o S&P em azul e a Treasury em laranja, que é o ETF de Treasury. Então, pensa no papel, né? Você compra a Treasury, está valorizando ou não pensa no yield, porque o yield tem relação inversa. Então, a gente ficou aqui, tem uma mega batalha de como mostrar isso. Então, pensa que você comprou um ativo, ele se valoriza ou não. Tá? Então o ETF de Treasury talvez melhor representa isso, tá? Mas dá para perceber exatamente como a evolução dos ativos ela corresponde aos quadrantes. Então, por exemplo, no início do processo tinha um risco de recessão, né? Especialmente ali também com a economia americana estava desacelerando, teve um choque do Japão, tá? E daí você teve o comportamento clássico mesmo, S&P para baixo e Treasury para cima. E depois, quando o Fed cortou 50 pontos e o Trump foi eleito, foi um reflation clássico, né? O S&P subiu e quem tinha renda fixa perdeu.
Tá? E daí você vai tendo, por exemplo, outro exemplo, né, no Liberation Day, foi um caso clássico de stagflation, que muita gente falava. O S&P caiu bastante e a Treasury caiu bastante. Né? Você não se protegeu, a única proteção ali era o ouro. E depois do pivot e esses dados mais fracos de inflação, apesar do fiscal pior nos Estados Unidos, o mercado tem se comportado meio como reflation, agora na margem está tentando flertar com Goldilocks, mas é o S&P para cima, a Treasury caiu, mas a Treasury está tentando ali, né? Tem essa disputa se o Fed vai cortar, se já está precificado o fiscal, se o fiscal não é tão ruim assim. Mas tem todos esses ciclos que a gente tem que tentar identificar no curto prazo. Eu gosto de pensar no longo prazo também, como economista, né? E eu acho que a gente está num cenário em que, com uma inflação o risco de inflação para cima ainda existe por tarifa, por uma política fiscal global que não é muito contracionista, pelo contrário, expansionista, sempre tem esse risco de inflação e os bancos centrais tendo que lutar para manter a inflação perto da meta ou não subir muito. É um mundo em que a Treasury não é muito lá um grande hedge como foi no passado, ou um hedge óbvio. Tá? Tem esse risco, por isso que o mundo hoje, né, os grandes alocadores, eles têm um olhar com mais carinho para ativos reais, como ouro, prata e às vezes cobre, porque ainda não tem essa confiança que a inflação está domada a ponto da renda fixa ser um hedge natural do S&P, em que o Banco Central vai reagir a choque de atividade, não de inflação. Ainda a inflação é um problema para os bancos centrais, tem janelas que são mais tranquilas, tem outras que nem tanto. Tá? Então, no horizonte longo, a Treasury ainda é uma variável perigosa como hedge. Mas, às vezes, tem janelas ao longo do ano que ela funciona, e aí que a gente tem que tentar capturar, né, com projeções de curto prazo para ver se esse hedge vai funcionar ou não.